Êxodo capítulo 20, versículo 15, diz assim: não furtarás. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é alimento para a nossa alma, é a luz para o nosso caminhar. Senhor, o Senhor que é onisciente, que sabe todas as coisas, o Senhor que é fiel, nós confiamos no que o Senhor diz. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ó Pai, que a Tua palavra venha direcionar nossas vidas. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, a minha total necessidade de Ti, e peço que o Senhor venha me conduzir ao longo dessa exposição, para que eu venha expor com fidelidade a Tua palavra para a Tua igreja. Que o Senhor prepare os nossos corações, Senhor, para receber a Tua boa semente, que o Teu Santo Espírito venha agir com poder em nosso meio para a Tua glória, e que seja feita a Tua vontade. Em nome do Teu Filho, eu oro agradecido. Amém. Então, não furtarás. Esses dias, nós fomos comer uma tapioquinha aqui perto de casa, e a minha mãe ficou lá, depois que nós saímos, né? E aí chegou um cara lá na lanchonete, e ele começou a falar com as pessoas, né, como se fosse um cliente, dizendo mais ou menos assim: olha, não tem problema o meu carro ficar por ali. E começou a puxar conversa com as pessoas da lanchonete, e aí ele foi querer, para pagar, né, o lanche dele, pagar com uma nota de R$200, uma nota nova dessas, né? E aí ele perguntou se a moça lá trocava. Ela disse que não. E aí a minha mãe foi lá para querer ajudar, trocou para ele. E quando ela entrou para perguntar para a dona do local se ela conhecia o cara, ele deu no pé. Ele tinha entregue uma nota falsa para ela e pegou todo o dinheiro dela, os R$200, né? Não furtarás. É sobre esse mandamento que nós vamos falar hoje, né? Então, nós estamos lidando com a segunda tábua da lei. Como eu falei, esses mandamentos eles estão mais diretamente relacionados ao nosso relacionamento com o próximo, né? E claro que as duas coisas estão relacionadas, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. E esse mandamento, como nós vemos, ele também é bem sucinto: não furtarás. Porém, assim como os outros, nós vamos observar que dá para nós cavarmos aqui, encontrarmos muita coisa. Esse mandamento vai abranger muita coisa. Quando eu estava pesquisando a respeito desse assunto, eu procurei no comentário histórico-cultural o que dizia a respeito desse mandamento, e ele fala algo interessante. Diz assim, embora o verbo empregado no 8º mandamento possa ser usado para o roubo de bens, o enfoque aqui é muito mais abrangente. Questões como sequestro, Deuteronômio 24:7, porque sequestro não é roubar o bem da pessoa, o sequestro é roubar a própria pessoa, né? Então isso inclui, né, lá em Deuteronômio 24:7, fala a respeito de sequestro, danos morais, privando o outro de dignidade, respeito próprio, liberdade, direitos, também são importantes. A palavra também é usada para o roubo no sentido de trapaça, que significa que é obter algo de alguém por meio de trapaça, também é considerado roubo. E assim como quando nós temos estudado os mandamentos do Decálogo, nós vemos que tem um sentido restrito em cada mandamento, o sentido amplo, nós vemos que toda negativa também possui um aspecto positivo implícito. Então, nós vamos considerar tudo isso relacionado a este mandamento, né? Nós vamos ver o que ele proíbe, o que ele promove, observando tanto o seu contexto imediato, quanto outros exemplos bíblicos sobre o assunto, para nós também chegarmos nos dias de hoje e observarmos também
como esse mandamento se aplica em diversas situações, né, que nós encontramos hoje. Em primeiro lugar, nós vamos perguntar ao texto, o que o mandamento proíbe? Quando ele diz, não furtarás, né? O Philip Ryken, ele diz que furtar é tomar algo que não pertence a você. O que é furtar? Tomar algo que não pertence a você. Então, essa palavra hebraica aqui, para referir-se a furtar, é ganaf, significa literalmente levar algo como que por descrição. Para dar uma definição mais técnica, furtar é apropriar-se ilegalmente da propriedade de outra pessoa. Apropriar-se ilegalmente do que não é seu, do que pertence a outro, certo? Então, no sentido restrito desse mandamento, a Escritura vai mostrar diversas formas de roubo, no sentido mais restrito, como eu falei, do mandamento. Nós vamos ver, por exemplo, ali mesmo no contexto de Êxodo, o roubo de propriedade, né? Por exemplo, alguém roubou um animal, ou alguém roubou uma capa de uma pessoa, ali no contexto de Israel. Lembrando que Israel estava saindo, né, do Egito, indo para a terra de Canaã. Então, todos esses mandamentos também deveriam nortear como aquela sociedade deveria viver e glorificar a Deus como um povo santo. Vamos observar o texto de Êxodo 22, do 4 ao 7. Êxodo 22, capítulo 4, só o versículo 4 e o versículo 7. O versículo 4 diz assim, se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi ou ovelha, pagará o dobro. Então, se alguém tivesse roubado um animal, né, e fosse encontrado vivo no seu poder, ele tinha que pagar o dobro, né? Então, a sanção, por assim dizer, a vítima, ela tinha que receber o dobro daquilo que lhe foi tomado, né? Era assim que funcionava ali na teocracia em Israel. O versículo 7 diz assim, se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro, né? Então, isso também valia para objetos e dinheiro, né? Então, não só para os animais, mas os objetos e dinheiro, se a pessoa roubasse, se o ladrão fosse achado, ele tinha que pagar o dobro. Aqui a gente já observa algo interessante. Vocês lembram que quando a gente fala a respeito do não matarás, quando ele matasse, qual era a sanção? Era vida por vida, né? Mas aqui, o objeto é uma sanção diferente, né? Ele tinha que ressarcir em dobro, mostrando que a vida é mais importante do que os objetos e os animais. Deu para entender? Aqui a gente já também consegue inferir isso. Mas a gente observa que o roubo, nesse sentido mais estrito, de se apropriar de um objeto, de algo que não é seu, é encontrado aqui nas Escrituras. Mas também, como eu falei a vocês, o rapto de pessoas, sequestro, era um crime que merecia a pena de morte, porque aqui também já envolve, né, uma vida humana. Quando, por exemplo, aconteceu há pouco tempo aqui, né, no Brasil, aquele serial killer que foi até mesmo morto depois pela polícia, né, ele chegou a fazer pessoas reféns, né, a violentar mulheres, a matar pessoas. Então, sequestrar uma pessoa dessa maneira é também uma quebra desse mandamento. Também quebra o 8º mandamento de não furtar. E naquela época também em Israel, isso também se configurava. No próprio capítulo 21, no verso 16, nós vamos observar isso. Diz assim, o que raptar alguém e vender ou for achado na sua mão... Desculpe. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto, né? O que raptar alguém... Poderia raptar alguém para vender como escravo, por exemplo, naquele contexto, né? Então, esse sequestro também era uma quebra deste mandamento. Além disso, meus irmãos, trapaça
fraude, né? Você enganar outra pessoa para tentar obter ali os recursos dela, também é uma quebra ao mandamento. Isso nós vimos lá em Jeremias, no capítulo 22, no versículo 13. Vamos lá. Jeremias 22 diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito. E daí ele vai continuar, né? Então, falando de alguém que edifica a sua casa com injustiça, com trapaça, com algo que não é correto, que é justo, ele desenvolve mais no texto, mas só para nós citarmos aqui. Uma outra categoria que também ilustra esse aspecto mais restrito da quebra deste mandamento, também era o roubo de viúvas e órfãos, que era algo especialmente odioso, né? Você defraudar, roubar aquelas pessoas que eram mais suscetíveis, né? que estavam passando por mais dificuldade ali na sociedade. Então, lá em Mateus 23, 14, nós vamos ver o Senhor Jesus exortando ali os fariseus que estavam fazendo isso. Outra maneira que as Escrituras também demonstram que pode se configurar uma quebra ao 8º mandamento é defraudar os empregados. Isso nós vimos lá em Tiago. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 4. Vamos lá. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 5, verso 4, diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, né? Então, os trabalhadores, eles são dignos do seu salário. Então, se o patrão também defraudar os seus empregados, é uma maneira de roubo, é uma maneira de furto, né? De você quebrar este mandamento. Em Isaías 5:8, a gente vai ver também o roubo de terras, né? Levítico 19, do 35 ao 36, Deuteronômio 25:15, vai falar sobre pesos e medidas injustos, né? Eu não sei se você já brincou com seus amigos quando foram na farmácia, e aí ele vai numa balança e você coloca o pezinho lá atrás, né? E aí ele pensa que ele está um pouco mais pesado do que realmente é, né? Então, fazer isso, mas numa negociação, para outra pessoa ter que pagar mais, né? Algo nesse sentido, né? Você enganar outra pessoa para o seu próprio ganho econômico, é também uma quebra a esse mandamento. Então, nesse sentido mais estrito, nós observamos isso não é novidade para ninguém, né? Isso é algo que, até mesmo um ímpio, ele sabe que roubar é algo errado, né? E, em algum nível, nós temos essa noção de que essas coisas são injustas e são pecaminosas, né? Um assalto, por exemplo, e daí por diante. Mas as Escrituras também vão falar a respeito do roubo num sentido mais amplo, um sentido mais metafórico, por assim dizer. Né? Em 2 Samuel 15:6, por exemplo, fala de Absalão, que roubou as afeições do povo, né? Quando ele estava ali querendo tomar o lugar do seu pai. Quando a gente vê lá em Jeremias 23:30, fala sobre falsos profetas que roubavam a palavra de Deus do povo e proclamavam sua própria palavra como sendo de Deus, né? Então, roubar a palavra de Deus do povo também é considerado ali como um roubo, nesse sentido mais amplo, de acordo com as Escrituras. Nós observamos também, por exemplo, falsos líderes religiosos também são chamados de ladrões, de assaltantes. Eu lembro que tem um texto que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, tome cuidado com os falsos profetas, porque eles se disfarçam de ovelhas, mas, na verdade, são lobos roubadores. Então, falsos profetas também roubam, né? Também são tidos como ladrões. Eles roubam a verdadeira palavra de Deus do povo e muitas vezes roubam até mesmo os recursos das pessoas, enganando-as.
Jesus também retirou aqueles que estavam mercadejando no templo, né? Os cambistas ali. E Malaquias 3,8 ali fala a respeito de roubo a Deus nos dízimos e nas ofertas, em Malaquias. Então, são algumas partes das Escrituras que falam a respeito de roubo, tanto no sentido estrito do mandamento, algo mais concreto, específico ali, quanto também no sentido mais amplo, né? Mais metafórico, em situações que esse termo foi utilizado para ilustrar algo, certo? E o A.W. Pink, no livro dele, também me chamou a atenção que ele vai observar que desde o primeiro pecado, por exemplo, quando nós temos ali o pecado cometido por Adão e Eva, né? Eva tomou o fruto, ou seja, ela furtou o fruto proibido. Então, o primeiro pecado cometido pela raça humana teve a ver com o furto, um furtar ali o fruto que era proibido. Assim também, o primeiro pecado registrado contra Israel, depois que eles entraram em Canaã, foi o furto, o pecado de Acã, né? Que ele roubou entre o espólio. Isso a gente pode ver lá em Josué 7:21. E da mesma maneira, o primeiro pecado que contaminou a igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, foi um roubo também, quando Ananias, com Safira, sua mulher, reteve parte do preço. A gente vai ver lá em Atos 5:2, desculpe. Então, a gente observa esse pecado também acontecendo de forma abundante na Escritura. Quando a gente vai ler ali o Evangelho de João, nós vimos até mesmo Judas, que cuidava ali ele era o tesoureiro ali entre os apóstolos, cuidava das finanças, ele era ladrão. O texto vai dizer lá em João capítulo 12, que Judas também roubava, né, do que era colocado ali, né, nas contribuições aos apóstolos. E como é frequente, meus irmãos, esse pecado, como muitas vezes esse pecado também, primeiramente é o pecado externo, que ele é cometido assim, que pela primeira vez é cometido externamente por crianças, né? E, portanto, esse divino preceito, esse mandamento, deveria ser ensinado para as crianças desde a mais tenra infância. O Pink vai sugerir, né, de que esse pecado frequentemente é o primeiro que externamente é cometido. Muitas vezes acontece isso, certo? E, meus irmãos, se nós pararmos para observar nos nossos dias, não precisa a gente ir muito longe para observar a necessidade de um mandamento como esse, que, inclusive, tem abrangência e tem valor para nós nos dias de hoje. Hoje mesmo, quando eu estava aqui de manhã, a minha mãe chegou e bateu forte aí o cadeado. A senhora está batendo forte, não é porque tem um ladrão aqui. Tinha passado um cara de moto e assaltou um senhor idoso que estava aqui na rua, né? Aqui no Brasil não fica muito distante, né? A quebra desse mandamento, parece que a qualquer momento isso pode estar acontecendo ou acontecer. Não é à toa que nós temos que colocar uma grade, 2 cadeados, né, no nosso portão. As nossas janelas são gradeadas, nossos carros têm alarme, geralmente, né? Os nossos computadores têm que ter senhas, senha de banco, senha para entrar nas redes sociais. Por que é necessário tudo isso? Exatamente porque o mandamento é constantemente quebrado, não furtarás, né? Isso demonstra a necessidade e a falta da observância do 8º mandamento. Eu mesmo, meus irmãos, já fui assaltado aqui em Belém 4 vezes, né? 2 vezes colocaram arma, apontaram arma para mim, 4 vezes, e furtado também diversas outras, né? Mas eu também já quebrei este mandamento. Às vezes a gente pensa assim que é só aquele que
que está assaltando, ou pensa assim, não, eu nunca assaltei ninguém, eu nunca roubei alguma coisa assim, então eu estou limpo desse mandamento. Não, eu já quebrei esse mandamento. Eu lembro que antes de eu me converter, né, em um desses assaltos que eu fui assaltado, levaram algo que era do meu primo. Eu tinha, na época, era um MD, era tipo um Discman, só que era uma fitinha assim pequena. E era do meu primo. E eu não tinha como pagá-lo. Então eu pedi para um outro primo que tinha um aparelho semelhante, disse que eu ia comprar dele e paguei para o primo que eu estava devendo. Só que eu nunca paguei o outro. Os anos passaram e eu fiquei sem pagar esse rapaz. E eu cometi esse mesmo pecado numa outra transação. Eu tinha comprado um celular e eu paguei só a primeira parcela, não paguei a segunda parte. E nunca mais paguei o cara. Né? Então dei 2 calotes. E aí teve um dia que eu me converti, me arrependi dos meus pecados, conheci a Cristo, nasci de novo, e isso me incomodou, né? E num dia que estavam falando a respeito de arrependimento, numa pregação de frutos de um verdadeiro arrependimento, eu disse, eu preciso voltar lá e resolver essa situação. Aí eu peguei um valor e fui atrás das pessoas que eu tinha, né, lesado, e pedi perdão para eles. Gente, eu disse, olha, fulano, eu me converti, queria te pedir perdão. Isso já tinham passado muitos anos da situação, né? Teve um que não queria nem receber o dinheiro. Disse, rapaz, esquece isso, deixa eu falar. Não, eu queria te devolver isso. Aí dei o dinheiro a ele e dei uma Bíblia também de presente, né, para essas pessoas. Mas, às vezes a gente pensa que quebra o mandamento só aquele que está assaltando, que está roubando. Mas quando a gente pega emprestado, não devolve. Quando a gente compra uma coisa, não paga. Pede emprestado, não paga. Nós também estamos quebrando esse mandamento. E é necessário a gente demonstrar frutos de arrependimento. Não só de pedir perdão para Deus, sim, mas também ir lá com a pessoa e resolver a situação. Eu lembro da história de Zaqueu. Você pode abrir a Bíblia comigo, lá em Lucas. Lucas, no capítulo 19. Vamos dar uma olhadinha lá, Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali haver de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós vemos que Zaqueu ali como o maioral dos publicanos, um homem muito rico, que com certeza tinha defraudado muitas pessoas, demonstrou verdadeiro arrependimento, quando ele também coloca a mão no bolso e vai devolver até mesmo 4 vezes mais se ele tivesse defraudado alguém. Então isso demonstra um fruto de um arrependimento
verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo diz, olha, hoje chegou a salvação nessa casa. É porque ele demonstrou fruto de uma fé verdadeira, porque uma fé verdadeira, ela é acompanhada de arrependimento. Não basta só a pessoa falar que tem fé e continuar vivendo que nem um ímpio. É necessário demonstrar frutos de arrependimento na prática. Atualmente, meus irmãos, existem muitos outros meios novos de quebrar o mandamento, de roubar, né? Hoje, que não tinha naquela época. Hoje a pessoa consegue roubar uma pessoa que está num outro país, pela internet, né? Um hacker consegue roubar a conta de uma pessoa que está numa outra cidade, num outro país. Então, hoje existem muitas outras modalidades, por assim dizer, de se quebrar esse mandamento. E eu queria considerar algumas delas aqui, para nós refletirmos. Por exemplo, alguém bate o carro de outra pessoa e foge, né? A pessoa sabe que, por exemplo, o carro está estacionado, você bateu no carro, sabe que vai dar um prejuízo ali para outra pessoa, e no lugar de você, sei lá, deixar algum bilhete ou tentar resolver de alguma forma, você foge e deixa a pessoa no prejuízo. Isso, né, lesa a outra pessoa. Você deixa de pagar o valor que tinha que dar a ela para consertar o carro. Quando, por exemplo, você tem um trabalho que você tem que ficar um determinado período, no seu contrato tal, olha, você tem que trabalhar dessa hora até essa hora. Aí o seu chefe dá uma saída e você deixa de trabalhar e fica só jogando ali um joguinho, conversando na internet e nada de produzir. Você está lesando o seu chefe, que lhe pagou para estar trabalhando ali naquela hora. Isso pode configurar a quebra deste mandamento. Quando você pega emprestado algo e não devolve nunca mais, né? Quando você vende bens ou serviços com problemas. Teve um dia desses que eu queria comprar um livro para o Daniel, né? Um livro infantil. Quando ele era um pouco mais novinho, eu queria comprar um livro infantil. E aí, eu não estava encontrando um livro desse novo, aí eu disse, vou comprar um usado. E aí eu fui comprar um usado, me venderam um livro, quando chegou em casa, as páginas todas em branco. A pessoa teve coragem de vender o livro usado, ou seja, ela sabia que estava desse jeito, e me vendeu o livro que as páginas estavam todas em branco, né? Isso é uma quebra desse mandamento. Ou você seduzir uma pessoa para comprar algo que não vai ser bom para essa pessoa. Às vezes, por exemplo, um carro que foi batido, o carro está todo detonado, mas aí se faz uma máscara, né? Bota um monte de massa, ajeita o carro, aparentemente fica bom, e mente. E diz, não, esse carro nunca foi batido, ele está bonzinho. Aí vende para a pessoa. Aí a pessoa depois vai ter prejuízo. Isso quebra o mandamento. Juros excessivos, ou impostos excessivos também. Pode ser pode ser até mesmo que o roubo em algum nível se torne legalizado por parte de impostos abusivos, né? Outra forma, pirataria. Alguém vai dizer assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar, então eu vou pegar aqui o pirata. Esse é o argumento do ladrão. Eu não tenho dinheiro, vou tomar. Não tenho como comprar, vou pegar para mim. Esse é o argumento do ladrão, né? Então, pirataria também, né? Plágio, você pegar o trabalho de outra pessoa e dizer que esse trabalho é seu, né? Meus irmãos, existem muitas outras formas. Ociosidade, por exemplo, a pessoa devia estar trabalhando, devia estar colaborando em casa, não faz nada. O cara fica lá um peso morto, não faz nada, só fica num videogame o dia todo, não trabalha, e outras pessoas têm que sustentar ele, né? E ele dá prejuízo para outros. Pode ser que em algum nível a ociosidade possa vir a quebrar este mandamento, né? Então, meus irmãos, existem muitas maneiras nos dias de hoje
de nós observarmos como o 8º mandamento ele é quebrado. A Escritura vai dizer, meus irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essa ganância pode vir a conduzir a um roubo, a uma quebra desse mandamento. Então, trouxe aqui várias situações para nós considerarmos como talvez a quebra deste mandamento pode estar mais próxima de nós do que a gente imagina. E a gente, no Brasil principalmente, tem que ficar de olho para ver se nós mesmos não estamos em algum nível participando de coisas que são desagradáveis ao Senhor. Nós vivemos, meus irmãos, numa cultura acostumada a quebrar o 8º mandamento. O jeitinho brasileiro muitas vezes procura uma solução ilegal e rápida para resolver os problemas por meio de atalhos, né? Já está entranhada em nossa cultura, tanto, meus irmãos, nos grandes escândalos de corrupção que a gente vê, né, por parte das grandes instâncias, dos governantes, que de vez em quando estoura um, né, quanto de forma mais corriqueira no dia a dia. É o dinheiro que é pago para o guarda não te multar, né? É essa pirataria na internet, é injustiça nos negócios. Tinha uma pessoa que falou que trabalhava num determinado lugar, onde vende frutas, que é um passando a perna no outro a todo instante, que você tem que ficar preocupado ali para ninguém lhe roubar, que lá é desse jeito. Então, cria uma cultura do roubo, tanto nas grandes instâncias quanto em outras situações. Então, o 8º mandamento abrange tanto o assalto ao banco, quanto ao dinheiro, né, ou objeto que você pega emprestado e não devolve. Tanto a pirataria na internet, quanto a injustiça nos negócios. Também, talvez, quando a gente mente para sonegar impostos, isso pode configurar. Precisamos observar se temos transgredido o mandamento e demonstrar arrependimento genuíno, como fez Zaqueu, a ponto de ressarcir aqueles que foram lesados por ele. Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Nós vimos ali o que o mandamento proíbe, algumas, tanto ali naquele contexto mais específico de Israel, em várias situações na Bíblia, e situações que a gente poderia aplicar ou relacionar com questões dos dias de hoje, que talvez possam estar relacionadas ao assunto. E o nosso segundo e último ponto é o que o mandamento promove, né? Como eu falei para vocês, toda negativa tem implícito ali uma afirmativa, né? Então, quando ele diz assim, olha, que não deve roubar, ele está estimulando alguma coisa. Se você não deve roubar, o que você deve fazer? Lá em Efésios 4, 28, diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Ou seja, esse mandamento promove o trabalho honesto, esse mandamento ele promove a generosidade, e esse mandamento promove o amor ao próximo. Trabalho honesto, generosidade e o amor ao próximo. No sentido de Israel, ele estabelecia as normas justas para que aquela sociedade pudesse ser uma nação justa. Meus irmãos, um cristão, ele não deve prejudicar ninguém, mas isso não é tudo. A questão não é só você não chegar a vir a roubar outra pessoa. Você também deve se esforçar de maneira contínua para ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Então, além de não roubar a pessoa, você é chamado a ajudar, a servir, colaborar, socorrer, agir com misericórdia para com os outros. Lembrando, mais uma vez, do que fez o bom samaritano na outra história. Vocês lembram que os salteadores assaltaram um homem, espancaram ele, deixaram ele semi-morto no chão, moribundo lá. E aí passou o sacerdote, o levita, ninguém se compadeceu dele, o samaritano pegou o cara,
colocou no seu animal, levou para um estabelecimento onde ele pôde cuidar daquele homem, pagou a estadia dele, se deixou gastar. Além de não tirar dele, ele também gastou do seu bolso para ajudar o necessitado. É isso que a gente é chamado a fazer. Trabalhar para ter condições de ajudar aquele que precisa. Não é só não roubar, é trabalhar para ter como ajudar quem precisa. Né? Quando há uma situação aqui no nosso país, já vi situações em que um caminhão tomba, o motorista está ferido lá, em vez de ajudarem o motorista que pode estar morrendo, o que a população muitas vezes faz? Vai roubar a carga do caminhão. É totalmente o contrário. Né? É um menosprezo pela vida, né? É um furto. Então, o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. É a gente deixar se gastar por amor ao próximo. Atos 20, 35 diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor: mais bem-aventurado é dar que receber. Mais bem-aventurado é dar que receber. Né? Então, a gente não se preocupa só o quanto é que eu posso acumular, né? O quanto é que eu posso receber, o quanto eu posso tirar de ti. Não pode ser esse o meu pensamento. Por quê? Mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz é dar do que receber. No lugar de tomar o que é do outro, somos chamados a servir, compartilhar e gastar o que é nosso por amor ao próximo. Nós não somos chamados para acumular tesouros na terra. Nós somos chamados para acumular tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Quando a gente utiliza os nossos recursos para socorrer aquele que é necessitado, nós estamos guardando tesouros nos céus. Nesse sentido, nessa linha, o John Frame, ele acertou em afirmar o seguinte, ele diz o seguinte: guardar o 8º mandamento é tanto dar a cada um o que merece, como, além disso, sacrificar os seus próprios bens em amor aos outros, como Jesus deu a vida por nós. O 8º mandamento ordena tanto a justiça quanto a misericórdia. Jesus deu a sua própria vida por nós. Nós somos chamados a, muitas vezes, sacrificar o que é nosso em favor do outro. Então, meus irmãos, quando diz não furtarás, nós observamos que esse mandamento ele tem um pressuposto, que é a propriedade privada, né? Então, se ele diz não furtarás, é lógico que, né, nós temos direito à propriedade privada. Cada pessoa tem direito de possuir algo que pode vir a ser furtado, né? Mas, em último caso, todas as coisas pertencem a Deus. Deus, ele nos concede, né, ter bens, ter posses, mas, no final das contas, Deus é criador, sustentador e dono de todas as coisas. Até a respiração que nós temos vem de Deus, né? Então, o pão de cada dia é Ele que nos proporciona. Ele nos dá fôlego, saúde, força para trabalhar, para receber o sustento que vem dEle, né? Para poder adquirir as coisas que nós temos, mas que, em último caso, né, são dEle, pertencem a Ele. Nesse modo, nós entendemos que nós somos apenas mordomos daquilo que pertence a Deus, né? A nossa tarefa é sermos bons mordomos dos recursos que o Senhor Deus nos proporciona para administrarmos. Nós somos administradores daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Deste modo, nós temos que utilizar os recursos de maneira sábia. Nós vamos observar nas Escrituras como é que nós vamos fazer isso, para a glória de Deus.
de maneira que os nossos recursos, o nosso dinheiro, os nossos bens, não se tornem ídolos para nós, mas eles devem ser utilizados de forma que fique claro que o Senhor é quem nos deu, que o Senhor é o nosso Deus. E aqui fica uma reflexão para nós. Nós temos utilizado de maneira sábia os recursos que o Senhor nos tem dado, como fruto do nosso trabalho. Vocês lembram do filho pródigo que pegou a herança do pai ainda vivo e foi lá e gastou de forma irresponsável? Nós temos que ser bons administradores dos recursos que Deus nos deu. Isso vai envolver tudo aquilo que nós precisamos lidar. Por exemplo, como nós vimos no mandamento, honra teu pai e tua mãe. O filho, na velhice, ele precisa também contribuir com as necessidades dos seus pais. Os patrões, eles precisam também, pagar corretamente os seus funcionários. Daí por diante. Tem um texto bíblico em Romanos 13 que diz o seguinte: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, não fiqueis devendo coisa alguma para ninguém, seja o imposto, seja o tributo, seja alguma coisa que você pegou emprestado, pague, não fique devendo nada, senão o amor ao próximo, que é o cumprimento da lei. E aqui também, meus irmãos, fica uma reflexão também a respeito da nossa generosidade para com a igreja local, para com nossas ofertas, nossas contribuições que são feitas, nossos dízimos e ofertas que são entregues ao Senhor, no serviço da igreja local. Os membros da igreja, por exemplo, eles devem contribuir de forma regular e alegre para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o socorro dos necessitados e a difusão do evangelho, de forma que faltar com esse compromisso também é faltar para com a sua igreja local. Meus irmãos, no Novo Testamento, nós vamos observar que cada um deveria contribuir de forma voluntária, regular e conforme a sua propriedade. Com a sua prosperidade. Regular, voluntária e conforme a sua prosperidade. Entre os teólogos, entre os autores, tem grande debate a respeito do dízimo. Tem gente que vai dizer assim, não, o dízimo era só da antiga aliança. Outros vão dizer, não, mas antes da antiga aliança, Abraão entregou os dízimos para Melquisedeque, então é um princípio bíblico que continua. Então tem um debate ali relacionado ao dízimo, e tem algumas posições aqui que eu gostaria de considerar para nós também refletirmos sobre o assunto. O John Frame, ele fala que quando ele é indagado, geralmente, sobre o assunto, quando chega um novo convertido na igreja e pergunta qual é a quantia que ele precisa contribuir de forma mensal, por assim dizer, qual é a quantia que ele precisa dar agora, que nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. O Frame disse o seguinte, quando falo com esses inquiridores, não consigo deixar deixar de pensar na quantia recursiva de 10% no Antigo Testamento. Essa é a porção do Senhor. Pode ser que no Novo Testamento essa quantia não seja exigida de modo rigoroso, porém, com certeza, a doação alegre de 2 Coríntios 9:7 não pode ser muito menor do que isso. Assim, recomendo francamente aos inquiridores o dízimo como início do discipulado financeiro. Essa aqui é a posição do Frame. Então, ele vai dizer assim, olha, como um parâmetro. Então, no Antigo Testamento, tinha-se o dízimo como 10%. Então, no Novo Testamento, não tem esse rigor todo, mas
aquela oferta alegre lá em 1 Coríntios, ela não pode ser muito inferior a isso, uma vez que, né, nós vamos ser generosos e buscar adorar a Deus com todo o nosso coração, né? Então, ele orienta que o dízimo seja um início ali de um discipulado financeiro ali para os cristãos, como um parâmetro, né? Ele vai dizer assim, é o mínimo que você poderia contribuir agora. Agora o Philip Ryken já vai ter uma outra posição. Ele vai dizer o seguinte, o dízimo é 10%, e este parâmetro é útil para a oferta cristã. Olha, ele vai dizer o seguinte, olha, o que significa dízimo? 10%. Ele vai dizer que esse parâmetro é útil para a oferta cristã, mas Deus não opera com base em porcentagem. Quando observamos dar para a igreja, é uma questão de liberdade cristã. No entanto, sempre devemos procurar dar cada vez mais, pois dar menos do que podemos é roubo espiritual, né? Então ele vai dizer, olha, o dízimo como um parâmetro, ele é interessante, porque ele é 10%, mas Deus não opera com porcentagem. Quando nós falamos a respeito de dar na igreja, é uma questão de liberdade cristã. No entanto, o nosso desejo é dar sempre mais, de forma que dar menos do que isso pode se configurar num roubo espiritual. É a posição do Philip Ryken, que também que já é um pouco diferente da do Frame, mas a gente vai observar esse ponto, que é um ponto em comum nas três posições. Agora, o Paul Washer, no discipulado Hard Cry, ele vai dizer o seguinte, para o cristão, a lei não deve ser a meta, mas o ponto de partida com relação ao dar. Se debaixo da lei de Moisés, o povo de Deus dava o dízimo de todos os seus rendimentos, quanto mais nós devemos dar, estando debaixo da graça e da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. O dízimo ainda se aplica à igreja como um princípio bíblico. Não há dúvidas. O cristão deve dizimar de todos os seus rendimentos sem falhar. Todavia, é importante recordar que, para o cristão, o dízimo não é o limite para dar, mas o ponto de partida para mostrar a sua obediência. Observe, a posição do Paul Washer já é que o dízimo continua como um princípio bíblico no Novo Testamento. Mas observe o que há de em comum nas três posições. Todos vão entender, por exemplo, mesmo que você não chame de dízimo, mas de oferta, de contribuição, que isso era o mínimo que a pessoa poderia querer contribuir, né? O dízimo, os 10%, por assim, porque agora você vai querer contribuir ainda mais, você vai querer ofertar ou entregar ainda mais, de forma que, geralmente, as pessoas que são muito contrárias a esse termo dízimo, geralmente são os que menos contribuem. Vai ver que o cara não dá nada. Geralmente, muita questão relacionada a isso, muitas vezes, esconde uma avareza, né? A nossa contribuição, ela tem que ser voluntária, ela tem que ser generosa, e ela tem que ser contínua, né? Ela tem que ser recorrente. Por exemplo, eu dou de acordo com a disposição do meu coração, o coração dele só toca de 6 em 6 meses, as contas chegam, a dificuldade vem, a igreja passa pelas lutas e a pessoa, o coração dela não é tocado. Alguma coisa estranha está aí, acontecendo aí, né? Então, a gente também tem que pensar, será que nós temos sido bons mordomos nesse sentido? Na nossa generosidade, nos nossos dízimos e ofertas, na nossa contribuição para com a igreja local, né? Então, só para os irmãos entenderem que existe um certo debate, mas nesse ponto há uma certa concordância, que isso seria o mínimo a se contribuir. Se você não quiser se chamar de dízimo, quiser se chamar de oferta, eu não vou brigar por conta disso, né? Mas como um princípio bíblico, nós precisamos observar, certo? A generosidade, o amor a Deus e ao próximo são promovidos por meio do 8º mandamento. Meus irmãos, eu lembro que eu li um livro do Douglas Wilson, que ele falava até para ajudar uma criança a se organizar na sua mordomia. Por quê?
Nós temos que tomar cuidado de administrar os nossos bens de forma que a gente vai contribuir ao Senhor. Quando eu falo a respeito da questão do dízimo, é uma maneira de nós mostrarmos assim, o dinheiro não é o meu Deus, Deus é o meu Deus, é o Senhor que me concede isso, então daqui. Eu vou buscar ser generoso. Mas, além disso, nós também temos que separar nas nossas finanças algum valor para a nossa generosidade, para ajudar o necessitado. A gente vai ter que separar um valor para pagar as nossas dívidas, para não ficar devendo, né, ninguém. E quem sabe até mesmo poupar ou investir. Né? Então a gente tem que buscar agir com sabedoria na mordomia desse recurso que Deus colocou diante de nós. Aí o pastor, nesse livro, ele fala o seguinte, ele diz assim, olha, eu faço o seguinte com o meu netinho, eu dou a ele 10 moedinhas. Uma moedinha ele tira para o dízimo, não sei se é outra moedinha ele tira para a generosidade, outra moedinha ele tira para ele poupar, né? E aí ele fica com as outras moedinhas para ele gastar como ele preferir. Né? Mas aí era algo mais ou menos assim, eu não sei a quantidade certinha de moeda agora, né? Mas era algo mais ou menos assim para ajudar a criança a, desde pequenininho, ter uma organização financeira e pensar em aspectos de adoração, em aspectos de generosidade, em aspectos de compromisso financeiro dela. Né? Às vezes, talvez, a gente não pode não estar fazendo uma boa mordomia dos nossos recursos. Aí fica devendo os outros, né? Aí nunca contribui, aí não é generoso, enfim. Então, fica aí a reflexão a respeito da mordomia cristã, que nós venhamos separar, né, um valor para a nossa contribuição, sejam dízimos e ofertas, para a generosidade, para pagar nossas contas, né, para poupar, para investir, etc. Mas busque administrar com sabedoria os seus recursos, de modo que glorifique a Deus. Meus irmãos, nós somos mordomos também do nosso tempo, né? Tem pessoas que, parece que a pessoa não tem tempo nunca tem tempo, não tem tempo, não frequenta as reuniões da igreja, porque não tem tempo. Você também deve ser um bom mordomo do seu tempo, dos seus recursos, né, da sua vida. Busque sempre pensar nisso, eu sou um mordomo daquilo que pertence a Deus. Minha vida, meu tempo, meus recursos, meus bens, eu vou usar de forma que glorifique a Deus. Meus irmãos, o Hayken vai dizer o seguinte, toda violação aos 10 mandamentos envolve alguma forma de roubo. Curvar-se a ídolos é roubar a Deus a adoração. Profanar o Shabat é roubar a Deus seu dia santo. Assassinar é roubar a vida. Adulterar é roubar a pureza. Mentir é roubar a verdade. Mas o verdadeiro roubo é que todo pecado que cometemos desonra a Deus. Assim, rouba-lhe a glória que nossa vida deveria dar. Então, pecado é um roubo ao Senhor. E aqui a reflexão, como você tem administrado os seus recursos que Deus lhe proporcionou? Você tem sido um mordomo sábio e generoso? Ou você tem se mostrado negligente, irresponsável e ganancioso? Que venhamos honrar a Deus com nossas vidas, talentos, serviços e bens. Que deixemos-nos gastar por amor ao próximo. Meus irmãos, partindo para a nossa conclusão, quando a gente percebe a profundidade desses mandamentos, tanto desse como dos outros, nós notamos que nós já pecamos contra Deus. Como eu confessei alguns dos meus aqui. Mas até para ladrões há uma boa notícia. Até para aqueles que transgrediram o 8º mandamento, há uma boa notícia. Um homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Ele é o Salvador de todos aqueles que se arrependem e creem. Abra comigo Lucas, capítulo 23.
versículo 42. Diz assim: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha isso, meus irmãos. Um ladrão, a gente sabe que tinham 2 ladrões. Um deles não se arrependeu e morreu nos seus pecados. Mas esse ladrão, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então houve perdão para esse ladrão arrependido. Hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então, mesmo que nós tenhamos pecado contra Deus, mesmo que tenhamos quebrado todos os mandamentos de Deus, nós encontramos salvação e perdão na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você hoje a se render a esse Senhor e a receber tão grande salvação, assim como aquele ladrão, né, que não fez nada para merecer a salvação, pela graça, mediante a fé em Cristo, entrou no paraíso. Que nós possamos também encontrar paz e perdão com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E pagou o preço por todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Eu concluo essa mensagem com as perguntas do Catecismo Ortodoxo, compilado por Hércules Collins. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Ele proíbe não apenas o roubo e furto passível de punição pela lei. Contudo, aos olhos de Deus, roubar também inclui enganar, fraudar nosso próximo por esquemas feitos para parecerem legítimos, tais como medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, comercialização fraudulenta, dinheiro falso, juros abusivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, ele proíbe toda a avareza e desperdício inútil de suas dádivas. Sejamos bons mordomos, meus irmãos. O que Deus exige de você nesse mandamento? Que eu faça o que for possível para promover o bem de meu próximo, que eu trate os outros como eu gostaria que eles me tratassem, e que eu trabalhe fielmente para que possa compartilhar com aqueles que estão em necessidade. É isso que o mandamento proíbe, o que ele promove, aqui em resumo, para nós refletirmos. E aí, meus irmãos, pense hoje na sua vida, à luz de tudo o que você ouviu. Eu, em algum nível, estou envolvido com a quebra deste mandamento na minha prática diária. Tem coisas que eu preciso parar de fazer, que eu preciso me arrepender. Tem coisas que eu preciso passar a fazer. Como eu tenho sido um mordomo dos recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos? Eu tenho sido sábio ou tolo? Reflita, pense, ore, se necessário, peça perdão a Deus, se necessário, pague dívidas, se necessário, peça perdão a pessoas a quem você defraudou e resolva certas situações. Faça tudo isso para a glória de Deus e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor sempre nos ensinar, nos corrigir, nos admoestar. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos a obedecer os teus preceitos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos honestos, Senhor, mesmo diante de uma cultura, Senhor, que não valoriza isso, Senhor. Que possamos, Senhor, fazer a diferença, Pai. Não deixa que a gente venha se corromper, mas que possamos ser honestos nos nossos negócios, que possamos ser sábios na nossa mordomia, dos recursos, do tempo, do dinheiro, da vida, Senhor. Possamos administrar nossa vida para a Tua glória, seja no nosso trabalho,
seja em casa, seja na igreja, que tudo que façamos, Senhor, seja para a Tua glória. Perdoe nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque já quebramos a Tua lei. E te damos graças por Cristo, que é o nosso Salvador. Eu te peço que o Senhor abençoe, Senhor, o Teu rebanho que está aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. E que ela, Senhor, venha tocar nos nossos corações, Senhor, de forma que a gente venha tomar atitudes práticas, Senhor, em prol da santidade e contra o pecado. Em nome de Jesus, amém.